Olá, gatas, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós teremos a resenha da tão querida, tão pedida e tão falada base Super Matte da Quem Disse Berenice, essa lindinha aqui que tá todo mundo me pedindo pra caramba pra fazer a resenha, e eu já estava testando há um bom tempo, porque base é um produto que eu gosto de testar bastante. Então eu sei que tem várias outras resenhas dessa base, mas eu queria ter a minha opinião bem concretinha, bem redondinha, pra poder passar pra vocês todos os detalhes. Se vocês gostarem desse vídeo de hoje, por favor, não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Facebook e no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho, vocês já sabem disso. E se você tem alguma experiência, tem a sua própria opinião sobre essa base, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E se você tiver qualquer dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo todo mundo, eu prometo pra vocês. Então eu vou deixar aqui na tela um minuto certinho que eu começo a aplicação da base. Então se você quiser pular essa parte da introdução, fique à vontade. Mas pra quem quer saber todos os detalhes, vem comigo. Vamos começar falando da embalagem, que é muito idêntica à embalagem da Eudora, muito parecida, elas são até do mesmo tamanho, é de plástico, tem também 30 ml e o aplicador é aquele, né, que eu já falei pra vocês, que é bem fininho. E fica a dica também, que eu sempre falo pra vocês, por essa base ser muito líquida, ela suja a tampinha, porque ela fica caindo aqui dentro, então guarda a base assim, em pezinha, que aí você não vai perder produto. Essa base, ela é realmente bem líquida e super ultra mega mate. Com porém, essa base, apesar de ser super mate, ela é uma base super leve na hora da aplicação e ela não marca as linhas de expressões quando você aplica uma camada só. Se você aplicar duas camadas, na segunda camada ela vai marcar as linhas de expressões. Porém, com uma camada, que é particularmente a forma que eu mais gosto dela, ela fica perfeita. A minha cor é a cor 2. A princípio, assim que eu apliquei, eu achei que ela ficou muito clara pra mim, mas depois ela dá uma oxidada e aí fica no tom exato do meu tom de pele, fazendo o contorno e tudo mais. Ela fica perfeita pra mim, essa cor 2. Porque a cor 3, ela é muito oliva, muito acinzentada e não iria ficar legal pra mim. E a 4 é extremamente amarela e a 1 é muito porcelana. Então a cor 2 foi a cor que mais se aproximou do meu tom de pele. Eu comprei essa base na loja física da Quem Disse Berenice, mas se perto da sua casa não tem a loja da Quem Disse Berenice, eles têm um site de vendas. Vou deixar aqui na tela e aqui no box de informações. E eu paguei R$ 49,90. Eu achei o preço um pouquinho salgado, sim, mas pra mim valeu a pena porque foi uma base que realmente eu gostei muito. Inclusive, ele entrou no meu top 5 de bases favoritas do momento. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar também aqui no box de informações pra você dar uma conferida e conhecer as outras bases que eu tenho gostado muito de usar no momento. Outro detalhe super importante que eu achei muito bacana da marca é que eles lançaram 20 cores dessa mesma base. É cor pra quase todo mundo. Pra lançamento, eles já lançaram em 20 cores, foi extremamente incrível, eu amei isso e tem realmente muitas tonalidades que eu tenho certeza que você vai encontrar um tom bem próximo do teu tom de pele, ou se você não encontrar exatamente igual, dá pra fazer uma misturinha e conseguir o tom exato pra você, porque são 20 cores, então é uma cartela de cores muito bacana, porque a gente sabe que as marcas nacionais, quando lançam uma base, elas lançam pouquíssimas cores e depois eles vão aumentando, né, a cartela de cores. Uma coisa que me chamou muito a minha atenção foi a durabilidade. Ela dura, sério, de manhã até de noite. Ela tem praticamente a mesma durabilidade da Eudora, mas as duas têm diferença sim, porque já me perguntaram isso e eu vou falar já pra vocês. Eu fiquei muitas horas usando essa base, de 7 a 8 horas, e realmente durou intacta na minha pele. Ela só começa a sair um pouquinho aqui no meu queixo, mas eu consigo retocar, isso é algo importante. E a diferença dela pra da Eudora é que essa base da Quem Disse Berenice tem a cobertura mais leve. A cobertura da base da Eudora é uma cobertura média. A da Quem Disse Berenice é uma cobertura leve, mas você consegue uma média cobertura com uma segunda camada, mas como eu falei pra vocês, eu prefiro com uma camada só. Vocês vão ver daqui a pouco na aplicação, ele uniformiza muito bem o tom da pele, a pele fica muito bonita. Eu não sinto necessidade de usar primer pra disfarçar os meus poros. Todas as vezes que eu testei ela foi sem primer, é claro. Ela disfarça muito bem os poros abertos que eu tenho aqui na minha bochecha. E por ela ter uma cobertura leve, eu sinto muita necessidade de aplicar corretivo agora. Eu apliquei um pouquinho de corretivo, mas na hora da aplicação eu mostrei pra vocês como ela é realmente sem nada.
mas eu sinto muita necessidade de aplicar o corretivo porque ela tem realmente uma cobertura leve. Outro detalhe, como eu falei pra vocês, pela base ser extremamente mate, eu tenho a necessidade de aplicar um hidratante antes. Então todas as vezes que eu testei, eu já testei essa base uma vez sem o hidratante e no meu tipo de pele, que é uma pele seca, me incomodou bastante, porque ela é bem sequinha mesmo. E não ficou tão bonito assim, a minha pele não ficou tão bonita quanto depois quando eu apliquei o hidratante, que é esse aqui da Nivea, esse da latinha azulzinha. Eu apliquei só isso antes e eu amei o resultado. Até pra mim que tem a pele super seca, essa base deu bem certo, mas aplicando o hidratante antes. Agora vocês vão ficar com a aplicação e no final do vídeo eu faço o teste se transfere ou não, teste da água também. Eu vou fazer o teste novamente, aquele teste da torneira com sabonete líquido e tudo mais, pra ver se esse restinho de base que ficou aqui no dorso da minha mão sai ou não. Então fica agora com a aplicação. Agora vamos à aplicação. Eu sempre gosto de sacudir bastante essas bases mais líquidas pra base ficar uniforme na hora da aplicação. Eu vou mostrar pra vocês a textura dela, que ela é bem líquida. Bem líquida mesmo. Agora com o pincelzinho Kabuki, esse aqui é o da Lu Ferraz, do Kit Amaryllis, o CS13. Vou aplicar aqui desse lado. Essa base ela ficou um tiquinho mais clara que o tom da minha pele, mas depois que ela seca, ela fica no tom ideal porque ela dá uma oxidada. Então, como vocês estão vendo, a cobertura é bem levinha. Ainda consigo ver todas as minhas manchinhas, minha olheira, mas ela uniformiza muito bem o tom da pele. Sempre gosto de vir com a esponjinha para dar o acabamento, mas uma dica sobre essa base: você não pode esperar muito para fazer esse acabamento, porque depois que ela seca, você não consegue tirar a marquinha dos risquinhos que o pincel geralmente deixa. Então você tem que aplicar a base e logo depois, assim, rapidamente, vir dando o acabamento com a esponjinha. E aí ela fica perfeita. Mas eu dei um zoom agora pra vocês darem uma conferida no acabamento dela. Ela deixa a pele muito bonita. Ela dá sim uma disfarçada nos poros. Não é nada muito absurdo, mas dá. Pelo menos aconteceu comigo, porque eu tenho bastante poros abertos aqui na minha bochecha. E deu uma leve disfarçada, porém ela tem uma cobertura bem levinha, ó. Eu consigo ver a minha rosácea aqui ainda, as manchinhas do meu rosto, a minha olheira tá bastante presente. Mas olha a diferença de um lado pro outro, como ela uniformiza bem o tom da pele. Eu tô com bastante rosácea aqui, ó, e ela deu uma neutralizada no tom da minha pele, e eu amo isso nessa base, porque ela é leve sim, fica um pouquinho mais leve quando eu faço o acabamento com a esponjinha, mas eu sinto muita necessidade de fazer o acabamento com a esponjinha, porque eu observei nessa base que ela não aplica muito bem, ela não fica com o acabamento perfeito só com o pincel. Isso é difícil de acontecer, porque eu sempre uso esses pincéis Amaryllis da Lu Ferraz em várias bases e o acabamento fica perfeito. Então eu acho que alguma coisa na composição, o risco dos pincéis fica bem aparente, então eu tenho que aplicar com o pincel e dar o acabamento com a esponjinha umedecida, e naturalmente a base fica um pouquinho menos de cobertura, mas isso não interfere porque, como vocês podem ver, ela tá com pouca cobertura, mas ela tá muito bonita, ela não marca as linhas de expressões, olha, e de um lado pro outro vocês podem ver a total diferença, né? Agora eu vou aplicar desse lado aqui. Olha a diferença de um lado para o outro, como oxidou muito. Olha como ela não se adapta bem à aplicação com o pincel. As marcas do pincel ficam aqui bem nítidas. Então eu preciso fazer o acabamento com a esponjinha, mas como eu expliquei para vocês, o acabamento você tem que fazer muito rápido. Depois que a base seca, fica impossível de você retirar as marquinhas do pincel, porque ela seca muito rápido mesmo. E aí fica impossível. Você tem que tirar a base e aplicar novamente, porque as marquinhas do pincel não saem. Agora eu vou finalizar minha pele e já volto com as considerações finais pra vocês. Então agora eu vou fazer o teste da transferência com vocês. Já peguei meu papelzinho aqui e eu já finalizei a pele, fiz contorno e iluminação, mas não apliquei o pó. Então eu vou aplicar aqui onde não tem nenhum outro produto a não ser a base, e eu fico chocada aqui em volta do nariz, que sempre transfere um pouquinho. E olha isso, não transferiu nada vezes nada. Lembrando que a minha pele é muito seca. Pode ser que para quem tem a pele oleosa vá transferir um pouquinho, mas eu tô falando da minha experiência. E essa base ela não transfere nada, que ela tá 100% seca. Parece que eu apliquei o pó. Agora eu vou fazer o teste da água. Vou aplicar bastante água termal no meu rosto e a gente vai ver como vai ficar. Olha, eu apliquei muita água, como sempre, né? E
E a princípio a água tá bem limpinha, não tô vendo escorrer nada. Ó. A água tá saindo bem limpinha no meu dedo, mas eu vou fazer o teste com outro papelzinho, vamos ver se vai sair. Olha isso, não saiu nada, nada, nada. Saiu um pedaço do papel, grudou na pele, mas a base não saiu do lugar. Eu estou impressionada com essa base. Olha aqui, tá o restinho da base que eu apliquei. Eu vou colocar debaixo da água agora. Olha só como é que a água não penetra na base. É incrível, olha isso. Agora eu vou passar um pouquinho de sabonete. Aquele meu com glitter. Olha isso. Saiu um pouquinho só aqui, onde tinha menos base, e aqui não saiu nada, ó. Ele é muito resistente mesmo. Aqui saiu um pouquinho, e aqui onde a base está um pouquinho mais forte não saiu nada. Sequei a mão para vocês verem melhor, tá vendo? Aqui saiu um pouquinho, mas não saiu tudo. E aqui continua intacto da mesma forma. É sobre construir camadas. Ela consegue construir camadas sim, porém você não pode esperar a primeira camada secar para aplicar a outra, porque como eu expliquei para vocês, essa base seca muito, muito rápido. Então você tem que aplicar a primeira camada e já vir aplicando a segunda, porque aí vai funcionar. Aí você consegue uma cobertura média, mas eu particularmente prefiro com uma camada só, porque eu acho que a durabilidade é bem maior e o acabamento também fica muito mais bonito no meu tipo de pele, que é seco, porque construindo uma segunda camada, eu começo a ver ele marcar um pouquinho as minhas linhas de expressões e a base transfere um pouquinho. Eu prefiro com uma camada só porque eu acho que super funciona. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostarem, por favor, não esqueça do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir no Facebook e no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!